Bem-vindos ao episódio 10 da segunda temporada de Redução de Danos. E hoje a gente vai reduzir danos sobre um tema que muita gente não gosta nem de conversar sobre. É verdade. A morte. A morte, o luto, enfim, vamos falar sobre esses temas tabus aí. É. E as perguntas para começar são: você tem medo de morrer? Você já perdeu algum ente querido? Você lida com a morte há muito tempo? E você sabe lidar com o luto? Será, menino Oro Toredo? Toredo? Toureiro? É a minha nova profissão, Toureiro. toureiro. Será, menino Oro Toledo? Toreto podia ser, né? É Velozes e Furiosos daí. É. Bom, então, pra gente começar, eu acho que o ideal seria a gente refletir sobre se a gente tem medo de morrer. Você tem medo de morrer? Então, eu tenho uma história peculiar em relação a isso, porque eu sempre tive a sensação de que eu ia morrer antes dos 40. Eu escrevi isso em livro até, porque eu fiquei pensando, se eu morrer antes dos 40, as pessoas vão falar, olha lá, previu! E agora que eu tô chegando perto dos 40, tá me dando um leve desespero de pensar essas coisas, então eu fico tentando pensar o contrário. E eu, sinceramente, não sei dizer pra vocês por que eu sempre tive essa impressão. Hoje em dia eu tenho menos. Acho que é por causa do medo. E ao longo dos últimos anos eu desenvolvi esse medo aí de morrer, que eu não tinha antes. Você tem? É uma questão que eu nunca parei pra pensar detidamente, assim, se eu tenho medo de morrer ou não. No geral, quando eu reflito sobre isso, eu não tenho. O que eu tenho muito medo, aí é medo de morrer de uma coisa que é muito sofrida, tanto pra mim, mas sobretudo para as pessoas que vão estar do meu lado, né, vão estar no meu entorno. Você ter um tipo de doença, desenvolver um tipo de doença que, em última instância, vai causar um sofrimento geral, não só para mim, mas para todo mundo em volta, né? Isso foi um tipo de coisa que eu tive na minha família, né? Meu avô, infelizmente, ele faleceu devido ao mal de Parkinson, né? Foi uma doença degenerativa que aí foi levando ele até uma situação que ele não conseguia fazer mais nada, não conseguia levantar da cama, não conseguia, enfim, estava numa situação muito difícil. E isso causava um sofrimento muito grande para famílias, né? Essa foi uma situação assim, que me marcou muito, né? O falecimento do meu avô devido ao Parkinson e o falecimento do meu tio-avô devido ao Alzheimer também, que é uma doença degenerativa, ambas, né? Degenerativas neurológicas, e aí que causa um sofrimento para a família toda, né? Que vê uma vida, né? Um relacionamento parece que se esvaindo. Então você é desses que gostaria de morrer dormindo? Se pudesse, acho que todo mundo, né? Acho que não sei se tem alguma pessoa que Ai. gostaria de morrer de outra forma, né? Eu acho que eu preferiria morrer em acidente, assim. É. Acho que ia ser rápido e não ia sentir nada. Porque dormindo, na minha concepção, na maioria das vezes você tem que estar um tanto quanto debilitado, né? Uhum. E aí você já é velhinho e tal, não sei, em casos de infarto fulminante, essas coisas. Mas eu não quero ter a sensação de que eu sei que eu vou morrer, sabe? Uhum. Tipo, senti uma dor no peito e aí deu um infarto ou qualquer coisa parecida. E você sabe que não tem solução aquilo, você passa alguns segundos ou minutos pensando, ixi, é agora, é agora. É. Ou será que a dor é tão gigantesca que você nem tem tempo de pensar, nossa, é agora, é agora? Essa é uma dúvida que a gente nunca vai saber a resposta. Mas o ponto aqui também que eu acho muito importante dessa reflexão, que essa é uma reflexão muito subjetiva, né? Muito pessoal sobre a morte, né? Sobre como é que nós pensamos que vai ser, né? Quando chegar. Mas tem um ponto aqui que eu acho relevante, que é essa experiência subjetiva, mas também como é a experiência de ver um ente morrer, né, em algum relacionamento acabar, enfim, acho que esse ponto também, como é que nós lidamos com isso? E o lidar aqui é também lidar de forma coletiva, né, porque você está lidando primeiro com a experiência sua, né, você perdeu alguém, mas depois tem a família que perdeu um ente, como é que os relacionamentos vão se rearranjar, e na nossa situação que a gente está passando, infelizmente, que a gente está chegando numa cifra gigantesca de mortes, daqui a pouco a gente vai bater 600 mil mortos por conta da pandemia, como é que o país, né, lida com esse trauma, que não deixa de ser um trauma, né? Isso é um dos pontos que mais me chama a atenção em toda essa discussão também. Toda família perdeu alguém próximo, né? Algumas famílias perderam 2, 3, 4 pessoas. Eu acho que todo mundo já escutou a história de algum núcleo familiar que perdeu várias pessoas de uma vez só, ou até num prazo muito pequeno. E aí outra pergunta que eu quero te fazer, que eu acho que tem muito a ver com esse acontecimento da pandemia e do quanto o Covid é grave,
e acho que muita gente pode ter passado pelo mesmo processo, foi que você teve há um ano atrás a questão do coração, que era séria, mas era fácil de resolver, em teoria, né? Existiam riscos e complicações, mas ainda assim, quando fala em coração, rola um negócio, sei lá, um medo, não rola, não? Eu fiquei com muito medo, muito receio. E eu acho que é um processo que o pessoal que teve um quadro grave de Covid também passou, de tipo, não, você vai precisar ser entubado. Uhum. A minha avó, por exemplo, falou, não me entuba. Se eu piorar, ficar ruim, não quero ser entubada, eu quero ficar em casa de boa. Você chegou a pensar de alguma maneira, nossa, e agora o que vai acontecer? Ou sentir um receio? Para quem está escutando, chegou agora, enfim, eventualmente não sabe, no ano passado eu descobri uma arritmia cardíaca. Meu batimento cardíaco estava muito acelerado, tinha dias que passava de 160, 170. E não é nem que passava, é que ficava em É, 160, 170 ficava e por não horas. baixava, né? Não baixava. Eu podia estar deitado e, enfim, estava lá a 160, 170. Enfim, é uma cirurgia tranquila, enfim, foi bem atendido, felizmente, mas mexe, dá uma mexida assim, na hora que você vai entrar no hospital, vai ser internado, e eles te falam, você vai para UTI. Eu estava bem, assim, estava conversando como eu estou conversando agora, mas você vai para UTI, eles te dizem isso, aí você assusta. Mas aí você entende, né, que toda doença cardíaca, o protocolo de internação é você vai para UTI coronária, que eles chamam. Então aí você entende, mas dá um susto, né? Porque, puxa, eu tô bem, enfim, vou para UTI, enfim. Essa é uma questão também, né? Tipo, você assusta, você choca. E aí, eu nunca temi assim. Depois que eu entendi, eu nunca temi depois que iria morrer, assim. Eu sabia que ia ser resolvido. O médico foi muito tranquilo, explicou a situação e tal. Mas o choque na hora que você entra, aí é pesado. Depois passa, né? E num caso desse, como é o Covid, assim, porque eu também acho que passou na cabeça de todo mundo. E se eu pegar Covid, se eu piorar e tiver que ser entubado, como que eu vou me sentir e tal? Obviamente que é num cenário bem hipotético, até porque, por mais que eu acredito que tenha passado pela cabeça de todo mundo, ainda acho que teve muita gente que assumiu o risco de uma maneira muito irresponsável, aglomerando, fazendo festa, e continua até hoje, né? No caso da Covid em específico, você chegou a pensar, por exemplo, se eu pegar e ficar ruim, o que, que eu quero que aconteça? Porque até já existe o dado de 30% das pessoas que são entubadas, elas conseguem se recuperar, e os outros 70%, infelizmente, não resistem, que é um dado assustador, alarmante, se você pensar, porque as chances são muito pequenas. A gente teve um caso na família de um tio que ficou internado quase 20 dias e era uma angústia todo dia quando a gente ia receber as notícias, porque era, pegou uma infecção e a gente, puta merda. Nossa senhora, graças a Deus ganhou alta, tá em casa, tá tudo bem, se recuperando das sequelas e tal. Mas ainda assim, né? Eu cheguei a pensar que eu ia ficar com o psicológico muito abalado se eu chegasse a ter que ser entubada, pensando, ixi, não vou voltar. Não, é uma situação muito delicada. Nessa situação toda da pandemia, como eu imaginava que poderia ser minha reação se tivesse primeiro se tivesse sido infectado, se tivesse desenvolvido os sintomas mais pesados, tivesse que ser internado, eu ia, enfim, fazer o que, enfim, vamos para o hospital, vamos para o tratamento, enfim. Agora, uma das coisas que eu imaginei, enfim, porque a gente está convivendo muito com isso, né? A gente está vendo morte o dia todo. É que às vezes, muitas vezes, a gente já está normalizando. Hoje morreu 2.000. Hoje morreu 1.000. Menos, enfim. Mas é 1.000 pessoas morrendo, né? Todo dia. Não sei, já fizeram as contas de quantos. É a mesma coisa de quantos aviões estão Uhum. caindo. Acho que são uns 4 ou 5. Mas isso te faz, enfim, você está convivendo com a morte, porque esse é um ponto importante. A pandemia está matando muita gente. Mas o que a gente não pode esquecer é que existem outras doenças que continuam aí ceifando a vida de um monte de brasileiros e que o grande problema é se a gente abarrotar os hospitais com o pessoal com Covid, as outras pessoas não vão ter o tratamento. Isso é uma das coisas que me preocupa. Me preocupava muito no começo. Hoje, com o avanço da vacinação, enfim, eu estou ficando relativamente mais tranquilo. Mas no começo me preocupava muito, porque eu me lembro que quando eu começou a pandemia, os casos começaram a subir, eu imaginava, nossa, a gente sofreu um acidente. Como é que vai ser? A gente vai ter espaço na UTI
para ser recuperado, enfim, esse tipo de coisa me preocupava muito. Era uma preocupação muito semelhante com o que eu tinha quando em 2019 eu fui para os Estados Unidos ficar um período lá para fazer pós-doutorado. E lá, para quem não sabe, os Estados Unidos, o sistema de saúde é particular e é muito caro. Eu tinha um plano de saúde lá que eles me deram, mas mesmo assim, se eu precisasse de alguma coisa além do plano, era caríssimo, né? Então, eu sempre estava pensando assim, lá, nossa, se eu for sofrer um acidente, acontecer alguma coisa, tiver que ir para o hospital, será que eu vou ter... Chegava a ser chato, viu? Assim, do outro lado, deixa eu contar pra vocês, era chato. Porque quando a gente chegou, especialmente, né? A gente fez seguro-saúde pra ir, obviamente, mas tinha isso, o áudio direto. Nossa, mas se a gente quebrar uma perna, tipo, vamos ter que vender a alma pra pagar o... Eu assisto uns filmes hoje que mostram hospitais nos Estados Unidos, eu sempre fico imaginando, nossa, mas isso aí não custou menos de $100.000. Por quê? Só para os ouvintes aí saberem, eu tenho um colega que ele relatou no Facebook que ele foi para os Estados Unidos, precisou um dia ir no hospital tomar 2 injeções. Ele ia pagar pelas 2 injeções, o plano cobriu uma parte, o que sobrou para ele pagar era R$ 16.000. Duas Duas injeções. injeções. Aí eu falei, puxa vida. Mas isso era uma das coisas que me preocupava na pandemia. Tipo, como é que o sistema vai segurar todo esse pessoal que ainda tem outros problemas que precisam ser tratados, né? Então, tudo isso passou um pouco a circular a minha vida e a gente, felizmente, a gente está numa situação em que a gente pode ficar em casa, que a gente pode se cuidar, enfim. Então, essa questão da saúde, a gente tem meios para nos protegermos. Agora, tem o pessoal que está se expondo todo dia, esse pessoal não tem, né? Então, isso me chamou muita atenção. Mas o ponto que eu mais refleti foi sobre se eu morrer, como é que vai ser o luto depois. Eu sempre, uma coisa que eu sempre te disse, né? Sempre falo pra Tati isso, ó, quando eu morrer, eu não quero esse negócio de velório, pessoal, ficar esperando, olhando eu no caixão, me enterra e acabou, enfim, E o que que eu respondo? você fala, a Tati sempre me fala, ó, você vai estar morto, né? Então você não vai poder decidir nada. É porque, no final das contas, é exatamente sobre o luto isso aí. Quem tem que viver o luto é quem ficou. Então, sei lá, por mais que você queira uma coisa ou outra, eu acho que as pessoas que estão próximas e vão ter que lidar com aquilo é que vão ter o poder decisivo, porque é para elas. E aí que eu entro num outro tópico que eu acho que a gente poderia discutir aqui, exatamente porque eu também acho que a gente tem experiências muito diferentes. Porém, preciso confirmar que é a história de perder ente querido. Eu lidei com a morte desde muito pequenininha, assim, meus avós maternos, eles morreram, eu era criança, depois adolescente, mas como eu tenho uma família muito grande, sempre tinha algum tio-avô, inclusive primos de segundo grau que morreram muito jovens, e a gente sempre lidou com luto. A minha família sempre foi uma família que não escondia, que levava a gente no velório, que mostrava que aquilo faz parte da vida, que é um ritual de alguma maneira. Eles nunca protegeram a gente. A Mari, por exemplo, que trabalha comigo, é minha prima, eu lembro dela bebê no velório do nosso avô, bebê de colo, assim. E eu sei que essa é uma experiência muito diferente para muita gente. Primeiro, porque algumas pessoas foram perder entes queridos muito mais adultas, adolescente, adulto. Por exemplo, seu avô faleceu, você já era... Não, quando meu avô faleceu foi em 2009. Eu já estava trabalhando, já tinha acabado de me mudar para Uberlândia. Minha avó faleceu em 2013, enfim. E aí eu queria entender como que é a visão do lado de alguém que perde entes próximos depois de adulto, assim. Porque eu acredito que essa coisa de conviver sempre desde criança meio que naturaliza o processo. E talvez seja por isso que eu entrei nessa vibe aí de, eu vou morrer antes dos 40, porque eu tô muito acostumada a conviver com esse tipo de ritual. Como que foi para você, assim? Você acha que... Na verdade, me conta a sua experiência. Você ia muito em velório quando era criança? Não, a gente ia muito pouco em velório. A minha convivência com a morte, né, foi bem restrita. A primeira pessoa assim que eu tenho mais lembrança, que era uma pessoa próxima e que eu fui num velório, era um tio da minha mãe que faleceu em uma cidade, eu lembro que a cidade era longe, acho que se não me engano era Araçatuba, ele faleceu. Aí a gente foi ao velório dele. E foi a primeira vez, e foi uma experiência assim
que mais me marcou pela distância que a gente percorreu, e a gente ia muito pouco porque era parte da família da minha avó, a gente tinha pouco contato. E eu lembro que depois que a gente voltou, eu estava um dia brincando no quintal. Eu não me lembro muito bem dessa história, mas eu lembro que minha mãe chegou: que você está brincando do quê? Daí eu falei: estou brincando de enterrar o tio Amaro, né? Que era o tio que tinha falecido. Eu tava com os bonequinhos, com alguma coisa assim. Mas não foi uma coisa que me marcou. Aí vai me marcar bastante a experiência com o meu avô, mas é uma experiência que tem um pouco a ver com algumas coisas que a gente tem que ponderar sobre a qualidade da vida que ele estava levando, né? A gente já imaginava que ele ia morrer, já sabíamos que era questão de tempo. Então, quando meu avô faleceu, eu fiquei sentido. Em 2013, a minha avó a mesma coisa. Minha avó já estava com a saúde mais frágil, e aí ela tomou um tombo, e aí se agravou ainda mais, e aí veio a falecer. Depois o meu tio Ari, a esse eu fiquei muito sentido, porque era uma pessoa que eu era muito próxima, gostava muito dele. E essa foi uma experiência, assim, acho que bastante marcante também, mas esperada, porque ele estava num quadro agravado de Alzheimer, enfim. Acho que essa coisa mais chocante de ter que lidar com a morte aconteceu uma vez só na minha vida mais recente, que foi o pai de uma prima que faleceu, uma pessoa muito querida, que eu gostava muito, e um dia eu fico sabendo que ele faleceu. Pum, teve um ataque cardíaco e faleceu. E isso me chamou muita atenção. Eu fiquei chocado na hora, assim, porque você toma um choque, você não espera isso. Mas foi muito restrito as minhas experiências, né? Então, e foi com pessoas em que o processo de luto já estava acontecendo. Eu já estava esperando que meus avós iriam falecer, meu tio-avô iria falecer. No caso do Zé, o pai da Rafa e do Gustavo, quando faleceu, isso foi mais chocante para mim. Eu fiquei chocado porque não esperava, assim. E falando sobre a importância do ritual, né, naquela história de quando eu morrer eu quero ser cremado logo, não fiquem me velando, essa também é uma realidade que mudou muito, assim. Porque nessa época de pandemia, mesmo aquelas pessoas que não necessariamente morreram por Covid, muitas vezes não puderam ser veladas por causa da aglomeração ou até porque estavam no hospital e aí o hospital não tinha como liberar o corpo porque não sabia se ele tinha sido infectado de alguma maneira ou não. Eu acho que todo mundo também tem uma história para contar. A gente tem uma história bem de início de pandemia, né? O pai do marido de uma prima faleceu, existia uma grande suspeita de Covid, ele foi enterrado como se fosse Covid e depois chegou o exame e não era. E eu acho que é bom a gente falar sobre isso também, antes de falar sobre o processo do luto em si, porque eu acredito que o processo do luto ele começa nesse ritual de despedida, de cair a ficha, de estabelecer essa memória de que a pessoa não está aqui mais, porque acaba que fica por mais tempo aquela coisa, aquela sensação de que você vai chegar no lugar e vai encontrar com a pessoa, né? Porque você não teve um Uhum, momento de despedir. E na época da sua avó, eu lembro que a gente já estava junto, você não conseguiu ir para uhum. se despedir dela e tudo mais. Você acha que esse ritual fez diferença para você ou não? A falta do ritual, na verdade. Então, nesses casos específicos dos meus avós, eu acho que não, porque para mim estava todo um processo anterior de fragilidade de saúde da pessoa, tá velha, né? Então, que era um momento que eu já estava me preparando emocionalmente para a despedida. Então, essa foi uma questão que para mim ir lá e tá naquele momento do enterro, do velório, enfim, eu acho que para mim não fez tanta diferença. Hoje, olhando em perspectiva, né? Eu faço a brincadeira de não quero ser enterrado, ou enfim, não quero ser, eu quero ser enterrado, ou cremado, enfim, não vou ficar Vou apodrecendo ali. mumificar, vou É, mumificar. é, E a mas, gente brinca disso também, quero deixar bem claro que eu acho que eu vou antes. não faça essas coisas, né? Bate na madeira. Bate na madeira aí. Eu falo brincando essa questão de que não quero as coisas, né? Não quero velório e tal, mas hoje eu tenho clareza que é mais para quem fica do que para quem está indo. E isso caiu uma ficha assim para mim agora recentemente. A gente viajou de férias e aí no meio do caminho era a cidade dos meus avós, era a cidade onde meu avô está enterrado. E aí durante uns meses atrás eu estava na terapia conversando muito e a figura do meu avô aparecia para mim nas conversas na terapia. E eu resolvi então, já que é no meio do caminho, eu vou passar por Assis para ir
cemitério ver o túmulo do meu avô. Só que aí aconteceu o quê? Tava por conta da Covid, não estava podendo entrar. E aí então a gente ficou numa situação que eu queria ver, mas não podia entrar. Então eu entendo agora, sabe, que era uma coisa que era necessário para mim naquele momento, mas eu não pude. Então eu fiquei meio assim, meio frustrado, né? De tipo, puxa, vim aqui, tô passando aqui, mas não posso entrar. E aí, outra coisa que eu não posso deixar de comentar nesse episódio também é que a gente fica conversando, falando essas coisas e rindo, e eu entendo que o tópico ele pode ser uma questão muito dolorida para muita gente, e eu já queria pedir desculpa por qualquer coisa e ao mesmo tempo explicar que a gente lida com tanta naturalidade sobre o assunto, porque aqui, e eu acho que é isso que faz com que nossa relação seja duradoura também, a gente não tem esses assuntos tabus, né? A gente fala sobre todos os temas com a maior leveza possível, exatamente porque a gente acredita que tudo faz parte da vida. Então, é como eu fiquei pensando aqui agora, pô, a gente ficou rindo na hora que eu falei que eu achava que ia antes, pensei, nossa, deve ter uma galera ouvindo e falando, meu Deus do céu, isso é muito complicado. Mas sabe aquela história de muita gente não falar a palavra câncer, por exemplo? Ou de não falar a palavra morte, fulano morreu, não fala assim, descansou, foi embora. A gente não tem essas coisas aqui, a gente prefere falar sobre todas as coisas porque a gente acredita que é exatamente assim que a gente consegue viver mais tranquilo e ter uma percepção maior, ter um maior entendimento de todas as coisas. E não sei se vocês pensam dessa mesma maneira, já vai deixando nos comentários Deixa aí nos pra comentários. gente. Mas esse ponto eu acho que é importante, acho que nos permite também deixar bem claro uma coisa. Tanto a morte e, sobretudo, o luto, né, são coisas da vida. E é importante também a gente deixar claro que o luto, ele não é só da morte. Você perdeu uma pessoa e aí você está em luto. Você pode estar em luto porque acabou um relacionamento, perdeu um emprego que tipo, preenchia uma parte gigantesca da sua vida. O luto, nesse sentido, então, ele é algo que acontece na vida das pessoas, ele é inescapável e a situação rigorosamente, ele é o processo emocional que vai fazer com que nós experimentamos a ausência e o vazio que uma perda provoca. Essa perda pode ser uma morte, pode ser, enfim, o que quer que seja. Esse é o ponto importante. Muitas vezes a gente não quer vivenciar isso, a gente precisa vivenciar para a gente retomar o nosso equilíbrio emocional, para conseguir, enfim, seguir com a vida, a gente tem que enfrentar isso. Né? E tem que enfrentar de frente, falar abertamente, enfim, estar ciente disso. Uma hora vai acontecer. Enfim, vou sofrer muito se você for antes de mim, mas vai acontecer. Enfim, tem que estar preparado, porque se você for antes de mim, eu vou ter uma vida para cuidar, uma vida da Clara ainda para viver. Enfim, esse é um tipo de coisa que a gente tem que estar minimamente preparado. Nunca vamos estar plenamente preparado. Eu acho que não, Nunca. né? Acho que é complicado. Mesmo quando é caso de doença também, eu acho que a pessoa vai tentando se preparar, vai tentando entender, mas nunca está totalmente preparado. E você falou sobre não ser só uma questão de perder a vida, né? Também pode ser relacionada a não perceber uma oportunidade, por exemplo. A oportunidade passou e aí depois você fala, putz, eu devia ter feito alguma coisa. E aí entra nessa frustração e a frustração te leva a um luto. E não é à toa que tem os passos do luto para vivenciar, para você conseguir sair disso, né? Né? Porque em algum momento, se você quiser viver da maneira mais plena possível depois de um grande baque, você tem que aprender a conviver com as perdas que você vai sofrendo ao longo do processo. Sim. Sobre tudo isso, eu trouxe algumas informações que eu acho relevantes para ajudar nosso papo aqui. Que tem a ver, enfim, o que é o luto? O luto, né? Eu acho que tem um trabalho seminal que na minha pesquisa que eu descobri, que é de uma psiquiatra suíço-americana, Elizabeth Kubler-Ross. Ela escreveu um livro que tem um título bacana, né? Chama Sobre a Morte e o Morrer, o que os doentes terminais têm para ensinar a médicos, enfermeiras, religiosos e aos próprios parentes. E nesse trabalho, além de outros trabalhos da doutora Kubler-Ross, ela vai desenvolver as etapas do luto, né? Que é algo que, enfim, a gente sabe um pouco assim, circula muito, né, na nossa sociedade as etapas do luto, mas tem algumas especificidades. Então, o ponto de partida é que o luto é esse processo emocional da gente viver essa ausência que foi embora.
E, enfim, ressignificar isso e passar a lidar de uma outra forma. Muitas pessoas, né, quando eu estava pesquisando aqui, se perguntam quanto tempo dura um luto, né? Não tem assim um dado, assim, tipo, é tantos meses, é tantos dias, tantos anos, enfim. Existe toda uma estimativa de que, em média, são 13 meses, assim, em alguns trabalhos, mas isso varia demais de pessoa para pessoa, de experiência para experiência. Tem pessoas que lidam muito bem e tem pessoas que demoram anos para superar. E uma das coisas que me chamou a atenção foram os sintomas, porque a gente tem que diferenciar o que é o sintoma e as etapas do luto, né? Então, em termos de sintoma, você tem os sintomas emocionais e sintomas físicos. Depois eu coloco o link aí para vocês verem a matéria que eu tirei essas informações, mas em sintomas emocionais você tem tristeza, estresse, choque, ansiedade, culpa, raiva, diversos sintomas. Mas também tem sintomas físicos, que é sudorese, suar muito, fadiga, palpitação, náusea, problema digestivo, imunidade reduzida, infecção frequente. Aí pode variar ou você perder muito peso ou ganhar muito peso. Isso aqui vale um parênteses. No meu caso, quando foi um processo de luta, minha separação no relacionamento anterior, eu perdi peso. Eu também, E você ficou com a garganta bem inflamada também. Você teve uma É infecção verdade. ferrada naquela época, né? Foi. Eu me lembro disso. Além disso tudo, tem as etapas do luto. É a forma como você vai lidar com aquela experiência. Não é algo linear que você passa de uma por uma. Pode ter variação, você passar por uma e resolver, ou tem que passar por todas. Isso varia de pessoa para pessoa. Mas quais são as etapas? Peraí, antes de você falar das etapas, eu queria comentar sobre o quanto os sintomas psicossomáticos eles são bem visíveis e claros no caso do luto, né? Porque a gente, mais uma vez, tem essa história de tá sofrendo, tá com depressão, tá com ansiedade, tá com alguma doença psicológica, né? Alguma questão psiquiátrica ou qualquer coisa parecida, e muita gente ainda julga muito. Mas quando se trata de luto e dos processos psicossomáticos do luto, eu enxergo que o julgamento ele é menor. Existe uma compreensão maior, porque eu acho que todo mundo consegue vivenciar isso e acaba gerando uma empatia maior, né? E é interessante você pensar que isso não consegue ser replicado nas questões do dia a dia, com depressão, com ansiedade, e ainda existe um julgamento muito grande. É um tanto quanto pouco coerente, né? É, faz sentido. Bom, mas então sobre as etapas, são 5 etapas, aí seguindo a categorização da doutora Elizabeth Kubler-Ross, que seria mais ou menos o seguinte: você tem a negação. A negação é aquele momento assim, que você nega o que está acontecendo, né? Então, é tipo, não acredito que isso está acontecendo comigo. Ele terminou comigo porque está de cabeça quente, enfim, não morreu, foi só um pesadelo, esse tipo de coisa. Você nega o que acabou de acontecer. Essa seria a primeira etapa. A segunda etapa aí é a etapa da raiva, né, em que você fica, inclusive, com raiva doente que partiu, da pessoa que foi embora, enfim. Mas essa raiva, nesse momento, é uma tentativa de você mascarar as emoções que você está sentindo ali. É o que se dizem aí, é uma etapa meio rebelde, né? Que você está mascarando ali. Então é tipo, nossa, quem que é o culpado porque eu estou passando? Depois de tudo que eu fiz, olha o que aconteceu, o que a pessoa fez por mim. Por que que Deus deixa eu sofrer desse jeito? Esse tipo de coisa, né? É um pouco a expressão da raiva. É uma tentativa de entender, né? E ao mesmo tempo transferir a culpa ou tentar responsabilizar alguém por isso. Geralmente é Deus, ou geralmente é fulano que passou a doença, ou qualquer coisa parecida. Sempre tentar começar a tentar significar aquilo ali. Porque a primeira etapa é o choque, né? Tipo, nossa, o que aconteceu? Enfim, nossa, meu Deus do céu, negação, eu tô negando isso. Depois você começa a tentar significar. No caso do relacionamento, eu acho que muitas vezes essa transferência da culpa vem de tipo, fulana deu em cima dele, ou fulano que deu em cima dele. A culpa é sempre de uma outra pessoa, né?
É. Depois disso, você tem a fase da negociação, né, em que você busca desfechos alternativos ali, ainda que muitos desses desfechos sejam impossíveis, né, de acontecer, para a situação que você está vivendo. Tipo, se isso mudar, eu vou fazer tal coisa. Se eu tivesse impedido o fulano de viajar, ele estaria aqui hoje. Enfim, é sempre coisas que você tenta imaginar que se você tivesse feito diferente, o desfecho seria outro. E às vezes você não tem nem responsabilidade nenhuma sobre a situação, mas ainda você fica nessa questão, devia ter vindo antes, enfim, esse tipo de coisa. Possibilidades, né? Começa a pensar em outras possibilidades. Me ocorreu aqui um negócio que é muito comum nos Estados Unidos, que é o pessoal guardar a urna de cinzas. Será que isso, em algum aspecto, é uma negociação? Não Tipo, sei. morreu, mas tá comigo? Eu não sei. Eu penso que muitas vezes essa questão da urna, assim, quando as pessoas são cremadas, é mais tipo uma coisa meio memorial, assim, sabe? Você fazer um memorial, deixar a lembrança da pessoa ali, eu não Oh, mas sei. tanta lembrança, né? Você tem que guardar logo a cinza, eu penso. Tem gente aí, né, que prefere, né? Uma forma. E entra muito em crença também, né? Que a primeira coisa que me ocorreu aqui foi tipo, não, deixa a pessoa descansar. Tipo, não, ela não tem que virar um ornamento da sua É. casa. Deixa ela descansar em algum canto. Mas é muito sobre crença mesmo. O quarto estágio é a depressão. Depois que você tenta negociar, enfim, aí você se move para o presente e é nesse momento que você nota que a vida mudou, né? A vida agora é outra. E aí, nesse momento, é que você começa a ficar deprimido, enfim, com a situação, né? Tipo, esse tipo de depressão aqui, particularmente é o que se chama depressão pós-morte, né? Não é necessariamente uma doença mental, né? Mas é uma resposta que a gente está dando para aquela circunstância. Então é tipo, nunca mais vou amar de novo alguém como eu amei essa pessoa. Qual que é o motivo que eu tenho para seguir sem fulano de tal? Não adianta eu procurar emprego, eu vou ser demitido de todos eles, esse tipo de coisa. É nessa fase que a galera cai na real, de que é verdade, é o que a gente chama de caiu a ficha, né? Provavelmente. Sim. Começa a cair a ficha aí, mas aí a sua resposta ainda é uma resposta. Se a gente quiser. É complicado dizer isso, mas talvez não seja a resposta mais adequada, né? Porque você está ainda querendo evitar viver outras coisas que podem ter desfechos talvez semelhantes. Né? Você quer deixar de viver para evitar sofrimento. Então, talvez não seja o mais adequado. Que aí vem a última etapa, que é a etapa da aceitação, né? Em que você aceita a realidade de que o ente, de que uma circunstância da sua vida mudou drasticamente e agora você tem que admitir o fim. E ao admitir o fim, dar um desfecho para isso, você, enfim, toca a sua vida. Então fim, puxa, fulano morreu, mas agora eu posso seguir minha vida, foi bacana, vai ficar na minha memória, me marcou quem eu sou. Enfim, tem muito a ver, penso eu, com aquela questão que você lançou em algum minuto da Inquisição passado, não me lembro de qual episódio, que foi o que você aprendeu com um relacionamento anterior que você teve, né? Além de pessoas que ficaram com muita raiva, mas tem pessoas que conseguem tirar lições dos relacionamentos anteriores. E acho que é um pouco isso aqui, né? De você aceitar tudo isso. Bom, mas essas são as etapas. Eu trouxe algumas outras coisas também que eu achei interessante sobre mitos sobre o luto. Hum, Tem alguns mitos que eu achei que a gente sempre costuma escutar e o pessoal aqui nessa matéria comentando sobre se de fato é ou não é. E o primeiro mito é que nós temos que ser fortes para encarar o luto. Tem que ser muito forte. aí entra numa coisa que eu nunca sei o que fazer e tenho certeza que você que está ouvindo vai compartilhar disso comigo, que é o que você fala. E eu sempre falo, fique forte, seja firme, vai passar. Tipo, porque eu acho tão bizarro você falar meus pêsames ou meus sentimentos, que tipo, velho, você está jogando o seu sentimento de tristeza na pessoa que já está triste e que está vivendo aquilo mais intensamente. Mas não é isso que eu quero dizer também. Tipo, não fica forte. Tenta lidar da melhor maneira que você conseguir. Se for ficando fraco, é isso que é, velho. É. E pronto. Nesse mito aqui a ideia de que você não
Se você desabar, se você sofrer, é normal. Não tem que ser forte, aguentar firme, enfim. Tem circunstâncias e circunstâncias, né? Eventualmente, uma família que perde uma referência, as outras pessoas da família vão ter que tentar de alguma maneira ocupar esse espaço, porque era uma referência muito grande. Às vezes tem criança envolvida. Recentemente, essa situação de pandemia coloca a gente nessas situações. Dois casos me chamaram muito a atenção nessa situação toda. Um foi da minha irmã, a sogra dela faleceu e era uma pessoa muito central para minha irmã. E aí a minha irmã sofreu muito, está sofrendo ainda com a situação, mas ela teve que, em alguma medida, ser forte, porque aí teve os filhos, né? Que aí ficam meio confusos, o que está acontecendo. E teve um caso mais recente de uma aluna que a família era ela, a mãe e o pai, e perdeu o pai por Covid. E aí, tipo, a família que já era pequena, pum, É. muda completamente. Então, tem casos e casos, mas o geral é que se você precisa chorar, precisa sofrer, não tem que ficar preocupado, não tem que ser forte, tem que desabar mesmo, vivenciar isso. Esse seria, então, o primeiro mito. Você pode chorar, pode fazer o que você quiser. Ninguém tem o direito de impedir que você, enfim, que a pessoa faça o que ela acha que é adequado para superar essa experiência. E a gente entra também naquela coisa que é muito recorrente de tipo, não importa como você vai agir, você vai ser julgada. Então, tanto faz, só libera o que você tem para liberar, porque se você for forte, as pessoas vão ficar, nossa, olha lá, não viveu. Nossa, o dia que cair a ficha dela, acho que ela não se ligou ainda, ela tá muito forte. E se você demonstrar que está sendo muito pesado para você, vai entrar numa de, ela precisa sair disso de alguma maneira, porque se ficar nessa o tempo inteiro, como é que vai ser? Então, velho, o melhor é você viver o seu processo do jeito que você tem que viver. E aí sejam 13 meses, 18 meses, 2 meses, uma semana, cada um sabe o seu tempo. O segundo mito que eu trouxe para a gente conversar é: tocar no assunto com a pessoa enlutada não é uma boa ideia. A gente sempre fica nisso, nossa, a gente fala, não fala, enfim. Muitas vezes a gente tem a ideia de que é melhor não falar, né? Mas a ideia aqui que a matéria traz é que não, você tem que estar aberto. Você não precisa forçar, você precisa conversar, vamos conversar. Você não precisa fazer isso, mas é importantíssimo você estar disposto a escutar. Sim. Você dá a abertura, enfim, não precisa forçar, mas olha, se ela quiser falar, você fala. Se ela não quiser, você respeita. Eu tenho esse receio aí também em relação a memórias, por exemplo. Às vezes você vai conversar com a pessoa e, nossa, lembra aquele dia que o fulano não sei o quê, não sei o quê? E aí eu fico, será que eu falo? Será que eu não falo? E ao mesmo tempo eu também noto que às vezes quando vem da pessoa que sofreu o luto mais próximo e ela fala, sei lá, posta uma foto com a pessoa e fala, nossa, que momento bom, ou que isso e aquilo. Às vezes tem até outras pessoas envolvidas, mas aquela pessoa tá lá e eu sinto que rola um climão de tipo, e agora? É. O que a gente vai falar? Meu Deus do céu. E eu acho que é improvável que a gente não vá dar uma bobeira também em algum momento. Porque a gente nunca sabe como a pessoa está vivendo isso dentro dela. Por mais que ela esteja compartilhando uma memória ou algum assunto relacionado à pessoa que já se foi, vou começar a usar esse termo, para não falar morreu, que é muito pesado para algumas pessoas. Pode acontecer de algum comentário que você fizer ser um gatilho ou tocar nela de um jeito diferente. E a gente não tem esse controle, né? Acho que a gente vai sentindo com cada pessoa em cada situação específica. Isso é uma situação sempre muito delicada, que leva um pouco a gente refletir sobre esse terceiro mito, que é o mito de que quem enfrenta o luto precisa de uma distração para atenuar o sofrimento. Isso é considerado, aqui no caso, um mito, porque muitas vezes pode soar até de forma desrespeitosa para a pessoa que está passando por aquilo, né? Então, às vezes é bom, mas não necessariamente, né? É importante sempre que a sinalização venha da pessoa. A pessoa que tem que sinalizar, olha, vamos fazer alguma coisa, vamos trocar uma ideia, vamos ver um filme, vamos fazer alguma coisa assim. Depende da sinalização da pessoa, mas não necessariamente você tem que ficar preocupado em, olha, preciso fazer alguma coisa para ela. Vamos levar, tirar ela de lá, fazer isso e aquilo. O bom senso, né, gente? Uhum. Eu acho que também não. Eu também não vejo tanto problema em você sugerir uma coisa ou outra. O foda é que tem gente que fica insistindo pra caramba. Não, você tem que ir, porque senão você não vai sair dessa e tal. Não é assim, né? Tem que ter o bom e velho, bom senso. Tem um outro mito que é o mito do
o tempo cura tudo. Normalmente parece fazer muito sentido, né? Tipo, o tempo vai passar isso, mas o ponto aqui, a questão do tempo, a passagem do tempo não é o único parâmetro que vai caracterizar uma determinada vivência sobre como você lidar com o luto. Nesse sentido, muitas vezes um equívoco pensar que o luto é algo que passa, né? Tipo uma doença que vai passar. Isso porque depende de como você vivencia, qual vai ser o impacto do luto na sua vida. Então, só esperar, espera aí que vai passar, vai passar. Às vezes a pessoa está experimentando essa situação, essa circunstância, de uma forma que ela não quer que passe, ou que vai deixar ela marcada de uma outra forma que não é tão simples quanto só deixar o tempo passar. É uma coisa que é mais de intensidade do que necessariamente de uma passagem de tempo. Daqui a um ano, quando fizer o aniversário da morte do fulano, da ciclana, você vai estar melhor. O último mito que eu queria trazer para a nossa discussão é: uma perda repentina dói mais do que uma perda já anunciada. Essa a gente caiu nela hoje, né? A gente conversou sobre isso aqui, exatamente esse tópico. Então, Eu não sei o quanto isso. Na verdade, eu acho que o que ele vai dizer aí é que dói diferente em cada pessoa, independente de quais são as circunstâncias. mas acho que a grande questão aqui tem a ver com o que a gente está pensando com a dor, né? Uma coisa é uma dor repentina, tipo, eu A tenho um parente, é uma surpresa, né? surpresa, um parente muito próximo morreu, tipo, uma coisa intensa que marca a pessoa, você fica chocado e tal. Agora, essa perda que eles chamam que já anunciada, por exemplo, o caso do meu avô, do meu tio-avô, da minha avó em alguma medida também, a dor, ela é distribuída, porque você vê o sofrimento contínuo da pessoa. Então, são coisas que são difíceis de você comparar, porque são de natureza, na minha avaliação, diferentes. Uma coisa é um choque, é pesado e você. Punta. Agora, o que que eu vou fazer? Mas uma coisa que é muito diferente é você ver uma situação em que você vê a pessoa definhar. E aí, eu acho que nessa situação da pessoa definhar, tem um ponto que, enfim, a gente tem que refletir também, que é a questão que você para e pensa, se essa pessoa morrer, vai ser um descanso para ela. Vai É. ser um descanso para a família, né? Então, esse tipo de reflexão muitas vezes leva a pessoa a ficar com culpa, né? Tipo, nossa, eu estou desejando a morte do fulano, enfim, mas poxa, olha o sofrimento que ele está passando, olha tudo que está acontecendo, Aí são vários tipos de dores, né? né? É a dor da culpa de pensar esse tipo de coisa, é a dor de ter que estar vivendo aquilo, a dor de presenciar. É diferente. Creio que sim, mas eu acho que quando vem repentino, talvez a gente tenha a impressão de que dói mais, exatamente porque vem com vários outros fatores ao mesmo tempo. Tem a questão da surpresa, do choque, da ansiedade de o que que vai ser a partir de agora, do medo também de o que que vai acontecer com essa perda, porque quando está nesse processo, eu acredito que até inconscientemente o cérebro já começa a trabalhar uma questão de ir se ajustando. As pessoas que estão em volta, elas já vão se ajustando de alguma maneira, imaginando que em algum momento aquilo vai acontecer. Quando é repentino, a gente nunca está se ajustando por essas coisas. Por mais que a gente converse abertamente sobre isso, não tem realmente um ajuste prático do que vai rolar depois. Uhum. E exatamente porque ninguém quer, né? Tipo, morrer de um dia para o outro. Não tenha dúvida. São intensidades muito diferentes, circunstâncias muito diferentes. Talvez a preparação de um luto anunciado seja mais fácil, né? Porque você sabe que a pessoa está numa situação muito difícil, que você precisa se preparar para aquilo, enquanto que numa outra situação, bem de uma hora para outra, você não, enfim, você vai ter que fazer tudo correndo depois. Mas acho que ainda assim é difícil, né? Só quem viveu uma situação dessa de doença na família, de quanto foi difícil lidar com uma pessoa que está, enfim, num processo de, enfim, de fragilização que vai culminar na morte, sabe como é que é pesado. E tem uma outra questão que a gente não abordou aí, que é a questão da burocracia pós-morte. Uhum. Burocracia durante o luto. E isso é uma coisa que eu não vivenciei, espero não vivenciar tão logo, que é de fazer toda a preparação que vem depois de um ente próximo falecer.
Mas eu via minha mãe fazendo com os meus avós, por exemplo, e presenciei essa angústia também que é todo o processo que vem depois, e aí eu não estou falando do processo sentimental e emocional, estou falando da questão prática, burocrática, de ter que ir numa funerária, de ter que arrumar todos os documentos, de ter que lidar até com questão de herança e lidar com os lutos das outras pessoas que estão envolvidas naquela burocracia, porque de alguma maneira quem está ajudando a resolver isso tem que lidar com essas coisas. É um negócio muito pesado, né? Que eu acho que às vezes a gente nem nunca parou para pensar. Não entendo. Tem umas coisas simples, né? Eu me lembro que por conta do Parkinson, meu avô não conseguia escrever, não conseguia assinar mais. E aí uma das coisas que a gente precisava fazer era, ele tinha um carrinho velho, um Fusquinha, e aí a gente decidiu, né, e ele estava ciente disso, isso foi antes dele falecer, que o Fusca a gente ia passar para um primo meu, que ele ia ser o dono para lidar com o carro, fazer as coisas do carro. Ele sempre gostou muito de carro, esse primo. E aí, para fazer isso, meu avô precisava assinar, mas ele não conseguia assinar. Então você teve que fazer o quê? Primeiro, teve que ir um cartorário em casa, conversar com meu avô para saber se ele estava fazendo isso com a sua plena ciência, que ele não estava sendo manipulado. E aí, com base nisso, foi feita uma declaração que tinha testemunhas, enfim, toda uma burocracia, que é um tipo de preparação. A gente estava fazendo isso porque a gente sabíamos o que ia acontecer. Depois de tudo isso aí, todo esse papo para alguns macabro, enfim, vamos falar de coisa boa? Falar de TechPix? Ah, não. Achei que era o Tupperware. Ou ômega 3. Não, agora é promovendo ganhos, pode ser? Pode ser. E aí, antes da gente ir, eu gostaria de deixar o convite para vocês ficarem para o Minuto da Inquisição, porque eu vou fazer uma pergunta relacionada a um outro assunto que a gente não abordou aqui. Beleza, então solta a vinheta do Promovendo Ganhos, editor. Bom, no Promovendo Ganhos de hoje, eu trouxe duas notícias que eu achei muito legais. A primeira me veio depois das dificuldades que você passou ontem. Para quem não sabe, a Tati passou mal ontem aqui em casa. Cara, me expondo meus problemas intestinais para todo o universo. Passou mal aqui ontem, teve uma noite de rainha, mas ela chegou à conclusão... Ela chegou à conclusão de que ela acha que pode ser, ela tem algum tipo de intolerância à lactose. Então, enfim, vai ter que pesquisar isso aí agora. Eu me autodiagnostiquei. Mas vai ter que procurar um diagnóstico agora. Mas aí, olha que notícia legal que saiu. Em parceria com a Universidade Federal do Ceará e do Maranhão, esse conjunto de universidades criou o primeiro néctar de frutas probiótico. Oh. O que é isso, né? Esse néctar de frutas probiótico, ele é um alimento funcional que vai servir como alternativa a bebidas lácteas para pessoas com intolerância à lactose ou veganas. Para você e para a Mari. Vai custar só o olho da minha cara. Então, ela é uma pesquisa ela é oriunda de uma parceria entre a Federal do Ceará e a Federal do Maranhão, feita, e isso que é legal, esse néctar, ele vem de frutas como cupuaçu, açaí, cacau, siriguela, caju, mas ele começou a partir de um trabalho de conclusão de curso de uma estudante. Olha só, gente. Você que está estudando e pensa que não vai dar em nada aí, ó. A estudante fez esse trabalho de conclusão, a ideia do trabalho era gerar um produto para esse tipo de público. Em 2014 deu certo, saiu, eles pediram a patente. E aí a patente é um processo demorado, mas só agora saiu. Mas de toda forma, olha, a universidade pública brasileira, que todo mundo fica vilipendiando, aí muita gente vilipendia, mas olha o baita fruto que está fazendo. Nossa, o pessoal do Maranhão e do Ceará não está plantando maconha e ficando pelado na faculdade lá, estão fazendo tudo errado, então. Estão fazendo errado, estão só fazendo esse tipo de coisa aí para ajudar um monte de gente. Não, gente, pessoal, vocês são uma decepção para esse país. Segunda notícia, uma notícia muito bacana também, é a história de um filho de uma faxineira que foi aprovado em 9 universidades nos Estados Unidos. O Fred Ramon, de 20 anos, ele uma infância marcada pela pobreza. Ele mora em Jaboatão dos Guararapes, ali próximo, dentro da Grande Recife. Ele foi aprovado em 9 universidades dos Estados Unidos e vai estudar lá. Ele falou que ele sempre gostou de estudar, e ele falou que ele começou a aprender inglês escutando música da Christina Aguilera, aquela cantora. Gostava muito, e aí, por conta
conta disso, ele começou a estudar inglês. E aí sempre gostou muito de ler. E aí, muitos dos livros que ele lia, ele achava no lixo. E aí, ele começou a estudar, aprendeu idiomas, fez vários cursos. Nunca, a mãe dele relata na notícia que nunca deu trabalho para estudar, sempre tinha nota alta. E aí, olha o resultado. Vai para os Estados Unidos estudar. E eu só fico pensando quando eu vejo essa notícia, olha, uma pessoa lá no Nordeste, no interior do Recife, conseguiu. Imagina se esse investimento em educação fosse a prioridade desse país. Quantas pessoas a gente podia descobrir desse naipe? Imagina se ele não precisasse procurar livro no lixo para ler, né? É. E aí, essa notícia, ela me deu uma ideia de um episódio que é a glamorização do perrengue. A meritocracia, o Luciano Huck e afins. Eu acho que a gente pode fazer isso, porque é um dilema que eu vivo dentro da minha cabeça também. Do brasileiro que tá sempre, nossa, olha lá, se fudeu e venceu. Vamos fazer um? Se vocês gostarem do tema aí, gente, manda pra gente lá. A gente quer esse e tal. Ou mandem outros também. Digam aí nos comentários aí que temas vocês gostariam, que além desse a gente pode também pensar outros, né? A gente tem ainda alguns episódios para a segunda temporada serem feitos. Pode ir pro saque, você me autoriza? Eu que mando? Não sabia. Então, claro, pode sim, mas só agora, viu? Talvez daqui 5 minutos eu não vou querer mais. Bem-vindo ao saque. Sua ligação é muito importante para nós. Eu gostaria de agradecer de antemão a todas as pessoas que foram lá nos comentários do YouTube e compartilharam as suas experiências. Para quem não se lembra, o episódio passado foi sobre irmãos e muitas pessoas foram compartilhar como é a experiência. Muitos falaram de vida, de uma família mosaico que a gente conversou. Eu achei muito legal, então queria agradecer enormemente vocês aí pela partilha. Vocês são muito da hora mesmo, viu? Vamos começar então. Primeiro comentário, de quem que é? Da Rosana. Da Rosana. Amo esse podcast. Primeiro comentário sempre está aqui. O segundo comentário que eu trouxe é também de uma pessoa conhecida. Nickname BR. O nickname BR. O nickname comenta: verdade também, Tati. Nada tira aquele gosto de irmãos se unindo para falar dos pais ou outros parentes. Eu falo, é a melhor coisa de ter irmão, gente. Esse é um dos comentários que o nickname fez. O outro comentário ele diz: sobre o Minuto da Inquisição, penso que se os conflitos entre irmãos forem mais e maiores ou iguais que conflitos com outros e com a vida, irmãos estariam mais para inimigos. Sim, igual todo e qualquer relacionamento, né? Se você trata demais... O irmão pode... Nada impede que o irmão vire um inimigo, né? Nada impede. Caim e Abel estão aí para contar. As primeiras relações da história já foram muito complexas, para dizer o mínimo. Próximo comentário é da Micaele Santos. Micaele comenta: fofoqueira passa mal por não saber da treta da família da Tati. Por favor, Tati, conta para nós. Vou fazer um episódio inteiro sobre isso. Só falando, olha, aquele dia a gente tretou, foi um puta climão, gritos no telefone, foi lindo. Depois a gente passou a madrugada inteira gritando um com o outro via mensagem. É isso, gente. Depois passou, agora a gente conversa civilizadamente. Aquelas. Só pra atiçar um pouco mais. Próximo comentário é da Rainara Moraes Germano. Rainara comenta, essa aqui é uma dica, na verdade. A Rainara diz: tem um documentário na Netflix muito bom que eu acho que vale a pena, que discute um pouco isso, que chama Three Identical Strangers. É um documentário que conta a história de 3 irmãos gêmeos que são separados com 6 meses de idade. Alguém me indicou ele no inbox mesmo. Vamos ver esse aí, final de semana? Vamos. Depois a gente traz aqui as nossas impressões sobre. Como se a gente já não tivesse uma lista gigante de coisas para ver junto também, né? Os próximos comentários são comentários sobre famílias mosaico, que eu achei muito legal. Então tem o do Felipe Ligeiro. Felipe comenta: a minha família é um mosaico barroco. Adorei o termo. Aí vem. Eu fico pensando só no Aleijadinho lá, sendo tio dele, sei lá. Comenta o Felipe: sou o mais velho de 7 irmãos. Conheço todos. E tenho 2 mães. Um irmão por parte de pai e mãe, Enzo 1. Aí ele tá ligado? Ligeiro. Por parte de mãe, Enzo 2, Bia 1 e Bia 2. Por parte de pai e mães diferentes, Enzo 3 e Bia 3. Convivi por 30 anos. A própria Nazaré aqui. Tá fazendo as contas, vai fazendo.
Convivi por 30 anos com 4 deles, todos filhos da minha mãe. Durante esse período, a nossa convivência era estranha, pois eu e Enzo 1 sempre estamos em atrito com o pai dos irmãos por parte de mãe. Entendi, Vai que é fazendo as contas. padrasto. Entendi. Eu tô seguindo bem aqui, eu tô me achando ótimo. Nossa convivência só começou a melhorar quando todos nos tornamos adultos e meu padrasto foi convidado a não morar mais na casa da minha mãe. Gente, ele não é tão educado com os termos dele, né? PS, a casa fica no terreno da minha avó e o convite foi dela. Queria estar lá? Como que chama a menina da fofoca aí? Micaele. Micaele, nós precisamos saber dessa história, não da minha. Olha aqui, eu queria estar esse dia aí, imagina a treta. Uma coisa curiosa é da relação do Enzo 3 com o Enzo 2, Bia 1 e Bia 2. Eles não têm vínculos sanguíneos. Porém, como a relação dos meus pais é muito harmoniosa, principalmente da minha mãe biológica e da minha segunda mãe, esposa do meu pai e mãe do Enzo 3, eles se veem como irmãos, tanto quanto eu e Enzo 1. Mesmo com tantos irmãos e aos 32 anos, ainda estou descobrindo o significado de ser irmão. Aos poucos vou acertando e tendo umas boas surpresas, como me tornar referência profissional para eles. Sobre a Bia 3, é a mais nova e não mora no mesmo estado que eu, infelizmente. Mas sempre quando posso, falo com ela e vez ou outra ela nos visita. Estamos todos aprendendo a ser irmãos, né? Eu acho que faz parte do universo aí. Menos o Áureo, que o Áureo tá bem já. O próximo comentário é da Jessi Ferraz. Jessi comenta, um pequeno desabafo aqui. Ela coloca RS, mas é uma história mais triste. Chorrindo, né? Chorrindo. Eu desconheço o que é ter um relacionamento saudável entre irmãos. Meus pais nunca ensinaram dentro de casa sobre união, respeito mútuo, diálogo e tudo mais. Sabe o que faltou aí? Foi a camiseta do abraço. Aquela que os dois têm que se abraçar dentro de uma camiseta e ficar preso. Acho que é isso que ela quis dizer. E isso influenciou muito na relação entre irmãos. Minha irmã mais velha sempre foi muito raivosa e as discussões fugiam do nível briga entre irmãos. Ela sempre ganhava as discussões pelo grito e pela força e sempre foi de me humilhar, ofender, e isso acontece até hoje. Ela já tem 33 anos e os comportamentos são os mesmos de criança e adolescente. Já eu fui embora com 18 anos e perdi o contato com eles. Então, o que ela chama aqui a atenção é que como a relação dos pais nos filhos, nesse caso específico, bagunçou tudo a relação entre os irmãos. Vários irmãos, levando até, inclusive, a sair de casa. Eu enxergo isso de uma outra maneira. Jesse, o que você tem não é uma irmã, é um embuste, sinceramente. Essa menina não deve ser boa em nenhum outro tipo de relação que ela tem. Então, acho que no caso aí não é nem da relação de irmãos, é da pessoa ser uma pessoa Boa, totalmente problemática. O final ela comenta, essa ideia de que irmãos devem se dar bem independentemente de qualquer coisa sempre mexe muito comigo porque, devido à minha experiência, acho que é uma carga muito pesada para se carregar. Não, você não tem que conviver com essa menina, não. Sim. Não tem mesmo. Não tem mesmo, Jess, você tá correto. Por isso que é o que a gente falou, né? Não necessariamente porque você é irmão, você vai ter um relacionamento bacana. E tem o exemplo anterior da Bia 1, 2, 3 lá, que a galera nem tem nenhum vínculo sanguíneo e se adora e se considera totalmente irmão, próximo, tem uma relação ótima para todo mundo. É isso. Da minha parte, encerramos o saque, então. Áureo falou, a vinheta chegou. Minuto da Inquisição. Solta aí pra nós, editor. Teve um assunto relacionado à morte que a gente não comentou. Na verdade, são dois e dois polêmicos, mas eu vou abordar apenas um deles. O primeiro é o suicídio e o segundo é a eutanásia. Acho que o suicídio está todo mundo muito bem familiarizado. A eutanásia pode ser que alguém não saiba o significado, então eu vou explicar. É o nome dado à aprovação que o indivíduo dá para que os aparelhos dele sejam desligados se ele tiver alguma doença muito complicada ou que ele seja submetido a uma morte assistida em determinadas circunstâncias. Esse tipo de operação, vamos dizer assim, não é aprovada na maioria dos países, porém a gente tem um ou outro país que aprova e que isso pode acontecer perante as leis, tudo de uma maneira totalmente tranquila, inclusive para quem está passando pelo processo de morrer, no caso. Minha pergunta é, qual é a sua opinião sobre a eutanásia? E aí eu quero que você pense em relação a você mesmo. Você aprovaria, daria o direito, gostaria que existisse o direito, no caso, de que aconteça uma eutanásia com você, com as pessoas próximas a você? Você faria isso por alguém? Responde aí para nós.
Brabo, Profundo, hein? difícil, complicado, Áureo, eu já quero saber. Assim que a gente Brabo. desligar aqui, você me conta sobre você. Depois eu desligar o Eu acho que eu já sei a sua opinião, mas vamos confirmar. Mas escrevam aí nos comentários, mandem pro inbox pra gente, enfim. E agora meu Instagram é Tati Ferreira, hein? Queria deixar claro pra todo mundo aí, o Acidez Feminina ele ainda existe, só que agora eu virei uma pessoa, não sou mais uma grande empresa. Siga aí Tati Ferreira no Instagram, no YouTube, em todos os lugares. No YouTube continua sendo Acidez Feminina. E segue também o menino Oro, que chama Áureo Toledo. Isso. Apesar de eu ter falado errado no início. Áureo Toledo. Áureo Toreiro. Não, Toledo. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Falou!